Por exemplo, no Guarujá, você deve ter ouvido falar, o Guarujá teve uma operação muito violenta da PM em resposta ao assassinato de um policial. Mas ninguém vai na raiz do problema. Lá existe uma favela chamada Morrinhos, que era uma só, pequena. Hoje já está em Morrinhos 12, 13, 14, sei lá o quê. Não resolveram o problema, tomou né? conta de uma área enorme da cidade. Quando você permite que uma área dessa, que é desprovida de ação do Estado, desprovida de ações sociais e desprovida de perspectiva, porque não tem saneamento básico, luz é gato, se você não consegue ter a presença do Estado aí e se pergunta por que o Estado deixou isso se transformar uma favela que tinha 1.000 pessoas, se transformou em um lugar de 30.000 pessoas, que representa quase 50% da população da cidade. Tira só aquele de circulação e o sistema continua do mesmo jeito. Exato. Eu sou a favor de que a polícia tenha o direito de matar quando está sob ameaça, que tenha que reagir fortemente, mas eu não vejo razão para espancar alguém dominado, por pior que ele seja. É onde eu falo, a polícia tem que ser polícia, mas Exato. ela não precisa ser bandida. A gente está criando uns conceitos que são complicados e perigosos. Não, bandido bom é bandido morto. E quando é um erro? Quantas vezes a gente já viu aí, agora o STJ desceu a lenha nessa questão do reconhecimento facial como prova. E se mostrou aí um monte de gente que foi presa injustamente. E se essa pessoa apanha? E se vai morta, o PM pega e reage de outra forma? Então, eu nunca bati na polícia. Só que eu acho o seguinte, a gente está vivendo, por exemplo, um momento agora, Goiás está acontecendo isso, Minas está acontecendo isso, Bahia está acontecendo muito isso, mesmo sendo administrada pelo PT, São Paulo isso. A violência policial está se sentindo à vontade, porque você tem uns secretários de segurança e governadores que estão dando respaldo a esse tipo de pensamento que é absurdo. Eu não acho que bandido tenha que ser tratado com pão de ló. Você está falando de equilíbrio, né? Eu estou falando que a polícia não pode ser bandida. Exatamente. Essa é a diferença. Ah, mas eles não têm limites. Exatamente. Por isso a polícia tem que ter. Exatamente. Senão você se compara, guerra, né? Não vira combate ao crime. Exatamente. Então, ninguém quer que a polícia haja, seja proibida de agir. Claro. Mas a gente não pode achar que é comum entrar numa casa em que está todo mundo desarmado e sair atirando e batendo. Exatamente. Mas aí você vai para outros conceitos. Será que se preocupam com o preparo psicológico do policial que vive sob tensão? A gente também tem que olhar que o problema não está... a direita radical, ela tem muito essa mania de criminalizar a pobreza. Favela é bandidagem. Favela é o lugar do crime. E não é. Não é. Verdade. É o contrário. Trabalha. 90%, 95%, vamos dizer. O Talvez até problema mais. do crime organizado, e aí entra uma grande questão. O cara que é o chefe não mora na favela. Ele mora na Zona Sul. É isso aí, tudo que você está falando, eu já estudei assim muito, às vezes até de maneira superficial, mas é isso que me descrença, cara, porque é um negócio, como eu já falei para você aqui, nós está falando sobre o Brasil, o que me descrença é exatamente isso, eu tenho conhecimento dessas coisas também, sabe? E entra naquela coisa lá que nós temos um ditado antigo, né, que fala que a corda só poca do lado mais fraco. Quem vai tomar tinta, quem vai tomar cacete, é exatamente quem não está ficando com a grana, quem não está se beneficiando de quase nada, além da ilusão, né? Ele está se beneficiando da ilusão. Por que um garoto de 14, 15 anos cai na mão do crime? Porque ele não tem perspectiva. Exato. E aí, qual foi o erro, por exemplo, daquelas operações gigantescas no Rio de Janeiro? Colocaram uma UPP na favela, eles ocupavam a favela, os traficantes fugiam, botavam uma UPP na favela e acabou. O Estado não ia lá fazer um pronto-socorro, reformar a escola, fazer uma unidade cultural de teatro, de música, de esportes. Não faziam nada, botavam uma UPP e dizia, pronto, a favela é nossa. Não era nossa coisa nenhuma. Em questão de meses o tráfico foi lá e falou, sai daqui que isso aqui é meu. Acabou. Onde o tráfico se fortalece? Justamente na ausência do Estado. É esse o grande problema. Não é só porque a polícia é corrupta, porque a polícia... No Rio, a situação... São Paulo é um paraíso perto do que está acontecendo no Rio. Mas o problema não está na força policial. O problema está em achar que só a força policial corrige o problema.
Exatamente. Já Não. tapar o sol com a peneira, né? Se você não botar o Estado presente, isso não vai acontecer. Por exemplo, no Guarujá, você deve ter ouvido falar, o Guarujá teve uma operação muito violenta da PM em resposta ao assassinato de um policial. Mas ninguém vai na raiz do problema. Lá existe uma favela chamada Morrinhos, que era uma só, pequena. Hoje já está em Morrinhos 12, 13, 14, sei lá o quê. Não resolveram o problema, tomou né? conta de uma área enorme da cidade. Quando você permite que uma área dessa, que é desprovida de ação do Estado, desprovida de ações sociais e desprovida de perspectiva, porque não tem saneamento básico, luz é gato, se você não consegue ter a presença do Estado aí e se pergunta por que o Estado deixou isso se transformar numa favela que tinha 1.000 pessoas, se transformou em um lugar de 30 mil pessoas, que representa quase 50% da população da cidade. Eu, administrador, eu, político, permiti que aquilo acontecesse. Então eu não vou resolver com a polícia. Eu tenho que resolver com a entrada do Estado e acabar aquilo e fazer o Estado estar presente. Você não acha também que pode ser, tem uma coisa de teoria da conspiração, mas você não acha que essas situações favorecem também o real cenário político? Ter pessoas, cara, em situações de dificuldade, de pouco acesso à informação, qualidade de vida. Lógico. Então talvez a raiz do problema esteja aí, né? Porque aí tem o vereador que vai lá e manda puxar a luz, aí o vereador que vai lá e manda puxar o cano da Sabesp, ao invés de tirar as pessoas de lá. E aí você vai fazendo com que cada vez mais aquilo vá crescendo, porque aumenta a demanda. E aquela história que falavam nos anos 70, 80, por que a seca nunca vai acabar no Nordeste? Porque ia acabar o discurso do político nordestino. É isso aí. Em vez de prometer água de 4 em 4 anos, o que queria prometer? E aí vai pro sistema carcerário, entendeu? Por isso que o cara vai, como você falou, qualquer situação relacionada à polícia acaba naquela frase, que bandido bom é bandido morto. Quando tem um cara que tá dando problema demais, tira só aquele de circulação e o sistema continua do mesmo jeito. Exato. Eu sou a favor de que a polícia tenha o direito de matar quando está sob ameaça, que tenha que reagir fortemente, mas eu não vejo razão para espancar alguém dominado, por pior que ele seja. É onde eu falo, a polícia tem que ser polícia, mas ela não precisa ser bandida.